Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 16, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16, a exposição será do verso 31 até o verso de número 36. Êxodo 16, 31 a 36, irmãos, assim nos diz a bendita palavra do nosso Senhor. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendito, a Tua palavra está aberta neste momento para ser exposta. Ó Senhor, rogo a Ti que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use neste momento para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Dá-me graça, dá-me vigor físico, mas, sobretudo, Senhor, espiritual, para anunciar a Tua palavra. Dá-me graça e a graça àqueles que ouvem. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós vamos a visitar museus ou lugares onde há exposição de coisas antigas, lá geralmente nós encontramos coisas que eram muito especiais nos dias em que eram usadas. Contudo, quando nós olhamos para tais coisas, nós que conhecemos em alguma medida a história que aquele objeto, aquela coisa ali guardada no museu, ela representava algo muito importante ou marcou algo muito importante no evento ou na história de pessoas no passado. Olhamos para aquilo e nos recordamos, porque são como que um memorial de coisas antigas, um memorial de coisas e eventos no passado que marcaram uma geração, uma nação, um povo, não importa. Mas em lugares como museus, nós encontramos coisas dessa natureza, que nos trazem à memória grandes eventos. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, irmãos, e à medida que nós temos caminhado pelo livro de Êxodo, nós temos visto como o nosso Senhor, Ele em sua graça, em sua misericórdia, Ele providenciou um meio todo especial para resgatar o seu povo do cativeiro no qual eles se encontravam. E nós vimos como o Senhor, Ele levantou Moisés como seu servo, como instrumento dele para libertar o povo do cativeiro egípcio. Manifestação do juízo de Deus, então vimos sobre os egípcios e manifestação do amor de Deus pelo seu povo, quando Ele os arranca do cativeiro. O Senhor os liberta, o Senhor os conduz, o Senhor os faz passar pelo Mar Vermelho. Enquanto eles passam a pés enxutos, nós vemos os inimigos sendo mergulhados, sendo afogados, sendo destruídos. Vimos esse povo então peregrinando, murmurando, não tem água, o Senhor providencia. Esse povo caminhando, murmurando, não tem alimento, o Senhor providencia. Nós temos visto como o Senhor tem dado ao seu povo aquilo que eles necessitam em sua peregrinação. Nós temos visto como o Senhor tem dado o maná, um alimento para suprir as necessidades físicas do seu povo. E nós vimos como o Senhor providenciou algo para também, para
o bem-estar espiritual do seu povo. E nós vimos, no domingo passado, que o Senhor separou o Shabat, o dia do Senhor, como um dia especial como provisão de Deus para o bem-estar espiritual do seu povo. O seu povo, então, poderia descansar nesse dia. O seu povo poderia descansar do seu trabalho neste dia. E o povo poderia se lembrar, neste dia, da obra redentora do seu Deus. O povo de Deus poderia, então, ter um dia separado, dedicado única e exclusivamente para o seu Senhor. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele nos dá memoriais. E aqui no texto que nós lemos, Ele vai dar um outro memorial para o seu povo. Algo que deve ser objeto frequente da lembrança do povo de Deus. Mas o texto nos começa dizendo assim, verso 31, deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como de bolos de mel. Então note, o texto vai falar sobre o maná, sobre o qual nós já falamos abundantemente nas últimas pregações. E o povo de Deus, a casa de Israel, que é a nação do Senhor, aquele povo que foi liberto, o que é que eles fazem? Eles vão dar um nome de maná ao pão que o Senhor providenciou para eles naqueles dias. E maná, como nós sabemos, é justamente algo que surge, o nome do maná, surge como fruto da ignorância do povo quanto ao que de fato significava aquilo. E tanto é que o nome maná significa o que é isto? Ou que é isto? Seria então uma pergunta. O que significa isto? O que é isto? Eles nunca haviam contemplado algo daquela natureza. Então, o maná tem esse nome em razão do que o povo do Senhor, ao se deparar com aquela provisão do Senhor, então se questiona o que é isto. Daí o nome de maná. O povo do Senhor foi quem deu este nome. É interessante, isso fica evidente no próprio texto, no capítulo 16, verso 15, quando o texto nos diz assim, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então, note, lá está a pergunta, e de fato isso é o que significa o nome do maná. E como nós sabemos também, irmãos, a Escritura nos mostra que esse maná, ele também é chamado por outros termos na Escritura. Quando você olha para o Salmo 105, verso de número 40, texto que nós lemos, ou melhor, que nós lemos parte dele, vai nos dizer o seguinte, vai chamar este maná de pão celestial. No Salmo 105, verso de número 40. Em Êxodo capítulo 16, verso 4, ele é chamado de pão do céu. Em Salmo 78, verso de número 24, ele é chamado de grão do céu. E também no Salmo 78, verso 25, ele é chamado de pão dos anjos. Então note, são termos que são usados para falar acerca deste maná que o próprio Senhor providenciou para o seu povo. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem providenciou. Foi Deus quem supriu. Mas note, o texto nos diz mais. Como era este maná? E eles então vão descrever, Moisés descreve para nós. Era como semente de coentro, branco e de sabor como de bolos de mel. Então, eles vão equiparar o maná a algo que eles conheciam. Eles vão dizer, era como semente de coentro. Então, era a figura que eles tinham, ou o tipo de alimento comum que, de alguma forma, parecia com aquilo que o próprio Senhor providenciou extraordinariamente para eles. Porque o maná não era algo que era encontrado, plantado no solo. O maná não era algo que eles saíam por aí e então, em determinado tempo da vida ou da história deles, do ano, então se brotava um tipo de alimento chamado de maná. Não, o maná era um alimento extraordinário ou providenciado por Deus, de fato, um verdadeiro milagre. Mas eles vão chamar, olha, era como a semente de coentro.
branco era o maná. Está aqui uma outra descrição. Mas ele vai dizer ainda mais. Eles dizem, e de sabor, como de bolos de mel. Não sei se você já comeu um bolo de mel, mas certamente algo muito saboroso. E algo feito diretamente pelo próprio Senhor. Então, certamente era algo muito saboroso, algo maravilhoso ao paladar, algo delicioso mesmo, algo muito especial, com um sabor incomparável. Foi isso que Deus providenciou para o seu povo, que é chamado ali de maná. É interessante nós olharmos para essa descrição feita pelo próprio Moisés no que diz respeito a este pão do céu. Ele tinha gosto de mel e algo que o povo poderia se deleitar. Veja que em meio à peregrinação do povo, em meio a toda a angústia de uma peregrinação em meio ao deserto, o Senhor, mais uma vez, providencia como fruto da sua bondade algo que poderia trazer deleite para o seu povo. Algo que poderia trazer prazer para o seu povo. Não somente supri-los, porque aquilo, além de nutrir o seu corpo, ainda assim, irmãos, trazia algo agradável aos seus próprios lábios. Como o Senhor, Ele vai, de alguma forma, mitigando em sua graça e em sua providência os dissabores deste mundo, ou desta vida, ou desta nossa peregrinação, com coisas que são, de fato, aprazíveis. E com coisas que apontam para algo que o povo haveria de experimentar. Coisa tal, que semelhante ao que nós um dia haveremos também de experimentar. Porque quando ele fala sobre mel, você se recorda de alguma coisa? O que é que o Senhor prometeu ao seu povo? Lá em Êxodo capítulo 3, verso de número 8. Para onde, irmãos, eles estavam caminhando? O texto nos diz assim: por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Aquele bolo, aquele pão que tem um sabor de mel, irmãos, apontava para algo que eles certamente um dia haveriam de experimentar, o lugar onde eles haveriam de habitar, o lugar para o qual o próprio Senhor Deus haveria de conduzi-los com a sua boa mão. Mas enquanto não chegavam lá, eles podiam experimentar um pouco daquilo que eles haveriam de viver plenamente no lugar reservado e separado pelo próprio Deus para o seu povo. Meus irmãos, a nossa caminhada é uma caminhada que envolve muitos desafios. A nossa peregrinação, semelhantemente à peregrinação do povo de Deus no passado, envolve muitos dissabores. Mas nós podemos, irmãos, estar conscientes de que o nosso Deus, como providenciou para o seu povo um alimento que nutria o seu corpo e trazia prazer para os seus lábios, o Senhor, assim, conduz a nossa vida, dando para nós aquilo que precisamos para nutrir o nosso corpo e coisas que servem para trazer prazer e deleite para nosso próprio corpo e lábios. O nosso Deus, irmãos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos e coisas que nós deveríamos receber com alegria e chamando de coisa saborosa, tal como esse pão. Porque tudo aquilo que o nosso Deus, irmãos, nos providencia para nós e vem de suas mãos, tem de ser necessariamente bom, porque Deus é bom. E uma vez que Deus é bom, o que Deus diz é bom, uma vez que Deus é bom, o que o Senhor nos dá é bom, e isso deve ser recebido por nós com grande louvor, grande alegria, grande deleite em nossa própria caminhada. E o Senhor, de fato, irmãos, nos dá coisas tão prazerosas para desfrutarmos nesta vida. E o Senhor permite que sintamos o sabor das coisas. Imagina vocês, no período de pandemia, muitos certamente ficaram sem conseguir sentir o sabor de um alimento. E comer aquilo parecia ser ruim. Que coisa é essa? Eu não consigo sentir o cheiro, eu não consigo sentir o gosto, nem vontade de comer dá.
Mas veja como o Senhor, em sua providência, nos fez, em meio à ausência de algo, percebermos quão prazeroso é sentir o sabor e o cheiro das coisas. E como isso aguça o nosso paladar, como isso nos dá alegria e como isso nos anima até mesmo a comer. O nosso Deus, irmãos, nos deu coisas prazerosas neste mundo, em sua providência. Ele nos dá abundantemente o alimento e permite que nós desfrutemos sentindo o prazer de comer determinadas coisas. Então, há uma variedade de alimentos imensa que o nosso Senhor providencia para nós, nas quais nós podemos nos deleitar, dando louvor e graças a Deus pela sua boa provisão. Mas veja, irmãos, mais do que isso, nós podemos entender que o Senhor aqui, Ele está suprindo o seu povo, consolando e confortando o seu povo, dando aquilo que eles precisam. E isso, irmãos, é algo doce e uma grande manifestação também da bondade do nosso Senhor. O meu Deus, irmãos, que é o teu Deus, o nosso Senhor, é um Deus que, em meio à nossa caminhada, Ele vai trazer grandes coisas que podem trazer para nós alegria e prazer e deleite. E não me refiro simplesmente a questões que dizem respeito ao alimento físico. Nosso Senhor, irmãos, Ele providencia para nós a sua palavra, que deve ser para os nossos lábios mais doce que o mel. O nosso Senhor, Ele providenciou para nós a Escritura, que deve ser muito mais doce ao nosso paladar do que todas as coisas mais prazerosas que este mundo pode oferecer. E esta palavra, irmãos, dada para nós, vindo da parte do nosso Deus, é para nós algo que deve adoçar, que deve trazer prazer, que deve trazer deleite, que deve trazer conforto para a nossa própria alma, enquanto nós peregrinamos neste mundo. Alvo do nosso prazer deveria ser a verdade que vem da parte do nosso Deus, que certamente é muito mais importante do que qualquer provisão física que o nosso Deus pode nos dar. Mas mais do que isso, irmãos, o nosso Deus nos dá aquele que deve ser doce para nós, mais doce do que o destilado dos favos, que é justamente o próprio Cristo. Aquele, irmãos, em quem nós recebemos de Deus aquilo que é mais prazeroso e mais deleitoso, mais maravilhoso enquanto nós caminhamos neste mundo. Não há nada que deva superar a doçura da graça de Cristo em nossas almas, em nossa vida. Tudo é reduzido a nada diante da doçura e da delícia e do prazer que só podem ser encontrados naquele que é o nosso Redentor. Que, assim como o maná fora providenciado, ele também fora providenciado. O ato especial de providência de Deus foi estabelecer um pacto com o homem, onde ele oferece Cristo aos homens. E ali, irmãos, nele, nós podemos ter tudo, como nós veremos, que nós precisamos, que deve então trazer prazer. Devemos considerar Cristo como algo doce, como um mel mais precioso que nós temos acesso hoje, porque o nosso Deus providenciou para nós. Note que o nosso Senhor não providencia, irmãos, para nós apenas aquilo que nós precisamos para o nosso corpo. Ele providencia aquilo que nós precisamos para a nossa alma. E Ele nos deu o Redentor. Mas também, irmãos, este pão que tinha o sabor de mel apontava para o lugar onde o povo do Senhor estaria, que também tipificava o lugar onde nós estaremos, irmãos. Assim como o povo estava caminhando para Canaã, a terra que mana leite e mel, nós estamos caminhando para Canaã celestial, a terra que o nosso Deus separou para nós. Lá, irmãos, há delícias perpetuamente, como nos diz a palavra do nosso Deus. Lá, irmãos, nós haveremos de desfrutar de algo que nunca nesta vida nós desfrutamos em sua plenitude. Mas assim como o povo poderia experimentar um pouquinho de Canaã ao comer aquele maná, nós podemos e experimentamos nesta vida um pouco do que experimentaremos na eternidade, quando nós nos deleitamos em Deus
quando nós nos deleitamos em Cristo, quando nós nos deleitamos no Espírito, quando nós nos deleitamos na Sua palavra, quando nós nos deleitamos no Seu santo dia, quando nós nos deleitamos no Seu santo culto, nós experimentamos um pouco daquilo que um dia nós haveremos de experimentar em toda a sua plenitude. Aquilo que eles experimentavam apontavam para algo infinitamente superior àquilo que era doce aos seus paladares, ao seu paladar. Então, notem, irmãos, isso é o que nós haveremos de experimentar, porque o nosso Deus haverá de conduzir-nos até lá. E o texto nos mostra essa realidade. De um Deus que providencia não somente o que precisamos para agora, mas aquilo que nós teremos ao fim dessa nossa peregrinação. Nós olhamos para o texto e a palavra nos diz, verso de número 32, disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Por orientação, então, divina, irmãos, Moisés se dirige ao povo. Disse Moisés, não da parte dele, irmãos, mas certamente da parte do próprio Senhor Javé. Esta é a palavra que o Senhor Javé ordenou. O que é que ele ordenou, então? Dele encherás um gomer. Dele o quê? Do maná. Encherás um gomer. E o guardarás para as vossas gerações. Então, deveriam pegar um gomer, uma porção do maná, que era suficiente para um dia, e deveriam colocar esse gomer num vaso. Deveria guardar num recipiente. E deveria guardar isso não somente para aqueles que ali estavam presentes, mas deveria ser guardado para a posteridade, para as futuras gerações, para que eles pudessem, então, contemplar aquilo e pudessem, então, ver como o Senhor sustentou o seu povo. Eles pudessem olhar para aquilo e se recordar que Yahvé sustentou o seu povo durante toda a peregrinação, até chegarem a Canaã com aquele pão. Todos deveriam se recordar disto ao olhar para aquele memorial. E então, guardados, colocá-lo diante do Senhor, sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então o Senhor libertou e providenciou tudo o que eles precisavam para toda a sua peregrinação no deserto. Então ele diz mais, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, está lá, como mencionei, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. E então, os servos obedientes do Senhor farão exatamente o que o próprio Deus ordenou. Como Javé ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Então note, Deus instruiu a Moisés a guardar um pouco do maná delicioso. E o povo deveria guardá-lo, preservando-o, irmãos, um pouco menos de 2 litros do maná num jarro. Isso fora o que Deus estabeleceu para que eles fizessem naquele contexto. E é interessante nós olharmos para isso, porque quando nós olhamos para o Senhor providenciando isso, Ele quer que o povo possa ser ensinado ou tenha uma lição que seja de fundamental importância para a sua própria vida e a sua posteridade. O que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam, então, irmãos, separar isso. E é interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo, em Hebreus capítulo 9, verso de número 4, vai nos dizer o seguinte. Hebreus capítulo 9, verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna
de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Quando se fala aqui no texto de Êxodo sobre, colocou diante do testemunho para o guardar. E isso certamente aconteceu, irmãos, posteriormente, porque ainda não havia a Arca da Aliança, ou o que é chamado aqui de testemunho naquela ocasião. Posteriormente, dentro da Arca da Aliança, que é também chamada de testemunho, foi colocada a lei de Deus, o maná dentro de um pote de ouro e também o bordão de Arão. Tudo aquilo como marcas e testemunhas claras de todo o evento da redenção da parte de Deus em favor do seu povo e como a expressão também, sobretudo na lei, da vontade do Senhor para aqueles que eram seu povo. Quando nós olhamos, então, irmãos, para a descrição do texto que fala sobre guardar, então, essa porção, irmãos, nós nos deparamos com a realidade de que o Senhor, Ele deseja que memoriais sejam estabelecidos para a lembrança perpétua do seu povo no que diz respeito aos grandes eventos feitos pelo próprio Senhor, sobretudo o grande evento da redenção. Mas aqui, irmãos, o chamado de Deus é, sobretudo, para que o povo do Senhor possa olhar para aquilo e possa se lembrar que o Senhor Deus foi fiel ao seu pacto, o Senhor foi fiel na relação com o seu povo e o Senhor não desamparou o seu povo. Todas as gerações poderiam testemunhar isso, porque de fato foi exatamente isto, irmãos, que aconteceu. Nós veremos como o Senhor guiou o povo até chegar lá na terra. E até o final, o Senhor providenciou aquilo. E veja, o Senhor chamou eles para que lembrassem daquilo. E os israelitas, irmãos, se lembravam daquilo frequentemente. Mas nós podemos olhar, por exemplo, para o que diz o Salmo de número 105, versos 40 e 45. O Salmo de número 105, irmãos, versos 40 e 45, nos mostra a realidade de que o povo não esqueceu. Diz assim a palavra: pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Verso 45. Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Então perceba, o povo se recordava desse grande evento. Então, a ideia de olhar para o memorial que marca um evento é fundamental que quando olhamos para isto, ou quando pensamos em tais coisas, nós possamos nos recordar. Então, quando eles olhavam para aquilo, eles pensavam: o Senhor Deus guiou e sustentou o povo. O Senhor deu o que eles precisavam. Quando nós, então, olhamos para essa narrativa, irmãos, isso deve nos fazer entender o seguinte: o Deus que foi fiel ao pacto que estabeleceu com o seu povo e foi fiel em prover aquilo que eles precisavam naquele contexto, é o mesmo Deus que hoje continua abençoando o seu povo com provisão. É lembrar de coisas no passado que apontam para um evento futuro, mas não somente futuro, para a nossa vida agora, irmãos. O povo deveria, então, quando peregrinasse, quando estivesse caminhando, quando estivesse em meio a perseguições e sofrimentos, o povo deveria se lembrar daquilo que Deus fez. E não deveria, de modo algum, desconfiar daquilo que Deus poderia fazer em favor deles. Porque Deus uma vez agiu em favor do seu povo e demonstrou que é fiel. Demonstrou que é um Deus verdadeiro. Demonstrou que é um Deus digno de confiança. Um Deus de quem nunca, jamais devemos desconfiar. Então, olhar para o que o Senhor fez lá, irmãos, deve nos recordar essa realidade. O Senhor Deus, como nós veremos mais à frente, é o Senhor que tem providenciado para o seu povo, não somente lá, mas também aqui, hoje e agora. Ele tem conduzido tudo. Então, note que essas memórias são prazerosas, irmãos. Olhar para tais coisas nos lembram de grandes eventos. Mas o Senhor nos deu mais memoriais, irmãos. Além de marcar a realidade da providência de Deus, ao olhar para o maná e lembrar que Deus sustentou o seu povo, o Senhor nos deu outros memoriais. Quando nós olhamos para
do dia do Senhor, quando nós nos reunimos como povo de Deus para adorar ao nosso Deus Trino, junto a Cristo, nós devemos nos recordar de quê, irmãos? Nós nos recordamos da obra consumada de Cristo em nosso favor. Do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Nós lembramos da obra perfeita e expiatória do Cristo que cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. Do Cristo que se entregou, cumprindo a lei perfeita de Deus, que eu e você nunca, jamais conseguiríamos cumprir. Mas Ele cumpriu. E Ele revelou isso, tanto na sua vida perfeita, quanto na sua morte perfeita, em favor de pecadores indignos. Coisas ordenadas por Deus que nos lembram de grandes eventos que aconteceram, sobretudo do grande evento revelado na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Coisas que nós, então, só aqueles que guardam este santo dia, que se reúnem para adorar ao Senhor neste dia, podem se recordar, não somente de provisão material, o maná, mas da provisão mais que especial, que foi do pão de Deus, que desceu dos céus e que dá vida para sempre. Cristo vai dizer, então, aos homens, em João capítulo 6, o maná que vocês comeram, aqueles que comeram do maná pereceram, morreram. Mas o pão que desce do céu dá vida e vida eterna para todos sempre. Não perece, não apodrece, não fede, mas dá vida ao homem. Então, quando nós nos reunimos neste dia, irmãos, isso deve permear a nossa mente, isso deve inundar o nosso coração de alegria e confiança na obra deste Cristo e neste Cristo que cuida de nós hoje e agora. Mas não somente, irmãos, o Senhor nos deu o dia do Senhor. Podemos mencionar também aqui a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde lá nós encontramos, irmãos, um pão. O pão nos é dado para que nós possamos ali desfrutar da graça de Deus por meio do sacramento. E neste sacramento, irmãos, nós somos chamados a nos recordarmos também de algo. A primeira sessão do capítulo 29, que trata da ceia do Senhor, na Confissão de Fé de Westminster, nos diz assim: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo. Note, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício em que sua morte, do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e o seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. Mas note, para ser uma lembrança momentânea? Não. Para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Para que nos recordemos, irmãos, constantemente, perpetuamente, daquilo que Cristo fez em favor de nós, entregando o seu corpo em favor de pecadores indignos, o justo morrendo pelos injustos, aquele que nunca cometeu pecado, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De um Cristo, irmãos, que se entregou voluntariamente, mas obedientemente à cruz, em uma morte de cruz. Para que você, pecador, pudesse ser elevado do seu estado de miséria
e exaltado a um estado de redenção por meio de um Redentor. Aquele que é o Senhor de tudo se humilhou. E ninguém se humilhou tanto quanto Cristo, como disse alguém. Porque ninguém jamais esteve tão exaltado quanto Ele. Quando nós nos recordamos, irmãos, e quando nós ceiamos, nós nos lembramos disto, coisas que devem, mais uma vez, inundar o meio do teu coração de abundante alegria e conforto, porque uma vez salvos por este Cristo, que nós nos recordamos continuamente, nós temos garantia segura e perpétua de que pertencemos a Ele, que Ele é nosso e que Ele nos dará continuamente, absolutamente, tudo o que nós precisamos para toda a nossa peregrinação até o dia em que nós nos encontraremos com Ele na glória. É exatamente isto, irmãos, que é experimentado pelo povo ali, inclusive, no deserto. O povo do Senhor haveria de olhar para aquilo, lembrar-se da mão providencial e da fidelidade de Deus, que nós podemos confiar, porque Ele não mente. Ele diz que nunca jamais nos desamparará. Ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Nós podemos, do mesmo modo, confiar, como o povo de Deus poderia confiar. E o Senhor mostrou isso, irmãos. O texto nos diz o seguinte ainda, que esses servos do Senhor fizeram como o Senhor havia ordenado. E assim, então, colocaram diante do testemunho para o guardar. E então, verso 35 e 36 concluem dizendo: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Interessante, Gomer é a 10ª parte do efa. Nós vemos lá em Ruth, um efa de cereal que é colhido. O efa é uma medida usada naqueles dias que era maior que a medida de um gomer. Um gomer era um alimento que servia como algo suficiente para um dia. Um efa equivaleria, irmãos, a aproximadamente 10 dias de um suprimento de alimento para aqueles que podiam colher. Mas pensando no gomer, irmãos, o gomer era uma porção suficiente para cada pessoa. Agora note, o que é que o Senhor faz? O Senhor, nos diz o texto, abençoou os seus filhos, os filhos de Israel, com maná durante 40 anos. Aqui, irmãos, aponta para um número completo, irmãos. É como que o Senhor apontando para a realidade. Olha, eu sustentei o povo durante todo o tempo. Não houve ocasião em que eles não foram sustentados. Não houve ocasião em que não houve provisão para eles durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites de Canaã. Eles chegaram lá na terra prometida pelo próprio Senhor. Até ali, o Senhor deu aquilo que eles precisavam para toda a sua peregrinação. E a palavra, irmãos, nos mostra isso. Olha o que diz Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim, vou ler a partir do verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel o maná. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Olha só, o Senhor foi fiel, irmãos. O Senhor deu, de fato, aquilo que eles precisavam até o momento que eles haveriam
de chegar à terra prometida. Irmãos, olhar para esse evento e olhar para essa providência de Deus constante é algo que deve trazer para mim e para ti, hoje, absoluta confiança nesse mesmo Deus. A palavra do nosso Deus diz que se tem uma coisa que o nosso Deus não pode fazer, é mentir. A palavra também nos diz que o nosso Senhor não muda. O Deus que esteve presente com o povo naqueles dias é o mesmo Deus que se faz presente hoje aqui. O mesmo Deus que providenciou o maná para o seu povo durante 40 anos é o mesmo Deus que providencia para mim e para ti agora. E Ele, de fato, irmãos, nos dá a medida necessária para cada dia. E não importa quantas pessoas sejam, o Senhor, para todos, providencia. Milhões de pessoas caminhavam ali no deserto, servos do Senhor. A todos o Senhor deu, sem deixar faltar. Milhões e milhões de pessoas hoje, servos do Senhor, caminham para Canaã celestial. E o Senhor continua providenciando aquilo que nós precisamos para a nossa peregrinação. Veja, o Senhor não estava ali para suprir os caprichos do seu povo. O Senhor não estava ali para dar o alimento ao gosto do povo, aquilo que eles queriam, como diz o salmista, como o povo desejava. O Senhor estava ali para dar realmente o que era necessário para suprir o seu povo durante toda a sua caminhada. Irmãos, o Senhor tem feito isso comigo e contigo. E nós, como mencionei, não temos nenhuma razão para desconfiar disso. O nosso Deus é um Deus da providência, irmãos. E como diz os nossos padrões confessionais, na pergunta 11 do Breve Catecismo, na pergunta 18 do Catecismo Maior, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. E acrescenta o Catecismo Maior, para a sua própria glória. A providência, irmãos, de Deus diz respeito ao governo absoluto do Senhor. O governo absoluto que envolve o que é macro e o que é micro. O que é macro no que diz respeito às coisas grandes neste mundo. Os grandes eventos que acontecem, o Senhor é quem governa. Mas o Senhor também governa as coisas minúsculas. Aquele pão que é colocado em cima da tua mesa na manhã de cada dia. Aquele feijão que é colocado no teu prato na hora do almoço. Aquele alimento que é colocado para ti na hora do teu jantar. Aquela porção por vezes pequena. Aquela porção por vezes abundante que você come e sobra. Tudo isso, irmãos, é providência de Deus. Ele conduzindo cada uma dessas coisas nos mínimos detalhes. Ele supre, irmãos, aquilo que nós necessitamos. Ele sabe, de fato, o que cada um de nós necessitamos. Ele sabe mais do que eu e você, do que nós realmente necessitamos. Porque nós podemos, irmãos, conceber a ideia de que precisamos de uma série de coisas. Mas se você não tem isso, meu irmão, é porque você não precisa. Se você não tem o que você imagina que tem de ter, é porque você não precisa daquilo. O que você tem em suas mãos é o que de fato você precisa para a sua própria caminhada neste mundo. O Senhor, irmãos, Ele tem abundantemente provado a sua fidelidade para nós. Olhe para a sua vida. Olhe para o que você tem desfrutado. Olhe para o que o Senhor tem te dado. Temos, irmãos, muito mais razões para dar graças a Deus por sua providência do que razões para levarmos a nossa voz em descontentamento e murmúrio contra o nosso Senhor. Nós somos ricos, irmãos. O mais pobre de vocês é abundantemente rico. Você tem o que precisa. Isso deve, irmãos, nos compreender que não precisamos, então, ficar assombrados ou com medo se algo vai acontecer ou não, se teremos isso ou não, porque o nosso Senhor sabe do que nós precisamos.
E não adianta, então, ficarmos ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Alegra-te com a porção que o teu Deus te deu hoje. E veja, irmãos, isso envolve tudo na nossa vida, não diz respeito apenas ao alimento que supre o nosso corpo. O nosso Deus, irmãos, nos tem dado tudo o que precisamos para chegarmos a Canaã. O Senhor não deu ao seu povo somente o alimento físico para nutrir o seu corpo e deixar os seus pés firmes na caminhada. O nosso Deus, irmãos, nos dá a sua palavra, que é um pão delicioso. Para que a partir dela, irmãos, nós sejamos nutridos até o dia em que chegarmos a Canaã. O Senhor nos dá a sua palavra que pode ser lida por nós e que é lida por todos aqueles que amam a Cristo. O Senhor nos deu a palavra que serve para a nossa meditação, que deve ser a minha e a tua meditação todo dia, como diz o salmista no Salmo 119, no Salmo 1, nutrindo a nossa alma com o alimento dos céus. O Senhor nos dá a sua palavra por meio da proclamação do Evangelho, que nutre a nossa alma e firma os nossos pés nas veredas do Senhor até o dia que estaremos com Cristo para sempre. O Cristo que providencia, irmãos, aquilo que precisa cada parte da nossa alma. E o Senhor, então, traz um remédio específico para cada uma das enfermidades da nossa alma, fortalecendo-nos para que cheguemos firmes, felizes e alegres no dia do nosso Senhor. E na habitação celeste, onde habitaremos com Ele. Não há, irmãos, enfermidade, não há preocupação, não há angústia, não há dor, não há sofrimento, não há preocupação que possa ser aplacada, mitigada, lançada longe ou ao chão diante dessa verdade de que a palavra de Deus presente conosco é o nosso consolo. E que Ele então te fortalece, crente. Ele nos fortalece. Você não tem permanecido de pé com a força do teu próprio braço, não. É Cristo quem tem te sustentado. O Cristo que te salvou é o Cristo que te sustenta até hoje. O Cristo que salvou o povo do Egito foi o Cristo que sustentou o seu povo até o fim. É Ele quem faz isso conosco, irmãos. Estamos em boas mãos. Não poderíamos estar em mãos melhores do que as mãos do Cristo, que como um rei governa e conduz a nossa vida. Se Ele te salvou, Ele garante a chegada segura até o outro lado da margem. Isso que a palavra de Deus nos garante. Mas Ele, irmãos, não nos deu somente essa palavra que é maravilhosa. Ele nos deu os sacramentos. Quando nós olhamos então para o batismo, mas sobretudo, irmãos, para a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio dela, irmãos, nós somos também alimentados com pão. Um pão que nutre a nossa alma. Não é apenas, irmãos, um alimento que não nos comunica qualquer tipo de coisa. Não, irmãos. O Senhor nos providenciou isto como algo que é sensível aos nossos sentidos, mas que também, irmãos, é sensível à nossa própria alma. Quando nós estamos desanimados, tristes, abatidos, quando nós estamos nos sentindo desamparados, quando nós nos sentimos lançados ao chão, nós devemos, irmãos, experimentar a realidade da graça de Deus presente no seu sacramento, que serve, irmãos, para animar a nossa alma, para animar a tua alma, para fortalecer os teus passos, irmão. Isso é o que o Senhor tem te dado continuamente. Não somente como lembrança, mas como meio abençoador. Até o dia em que nós estaremos também com Ele. O nosso Senhor nos deu a igreja de Cristo repleta de crentes que comem do mesmo pão, que bebem do mesmo cálice, de crentes que comeram do mesmo pão que desceu dos céus, Cristo, que junto a nós caminham para a glória celestial, como provisão especial de Deus para toda a nossa peregrinação, até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele.
irmãos que servem para o nosso consolo, irmãos que estão conosco para o nosso encorajamento, irmãos que estão conosco para falar palavras que devem alcançar a nossa alma, porque são palavras de Cristo. Irmãos que estão prontos para orar por nós no momento da aflição. Irmãos que estão prontos para nos socorrer nos momentos que nós necessitamos, como mãos de Cristo, vindo em nosso favor, por meio do seu povo, a igreja. O nosso Senhor, irmãos, está conosco, presente até o fim. E essa é a maior bênção que nós temos na palavra, no sacramento, no meio do povo, na igreja, na adoração. É Cristo. Cristo, todo e completo, irmãos, para nós. Assim como o maná satisfez plenamente o povo, até o dia que chegaram a Canaã. Cristo é aquele, irmãos, que deve nos satisfazer até o dia em que nós estaremos plenamente com Ele. Cristo, irmãos, é o pão que satisfaz. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Do que você precisa mais além de Cristo? Do que você precisa, crente, mais além de Cristo? Não precisamos, irmãos, de absolutamente nada além de Cristo. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para a nossa peregrinação. Ele é suficiente para suprir tudo mais que nós necessitamos nesta vida. Não há angústia da alma que Ele não possa fazer cessar. Não há angústia, perturbação na mente que Ele não possa fazer cessar. Não há nada que Cristo não possa fazer em favor do seu povo, a fim de que cheguem à glória. A verdade é que a palavra de Deus, irmãos, de fato nos garante isto. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do nosso Senhor, nós contemplamos Cristo. E as palavras de Cristo, irmãos, nos dizem o seguinte. Em Mateus capítulo 28, verso de número 20, a palavra de Deus nos diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, ele não diz por um dia, por alguns dias, talvez até a metade do caminho. Não, irmãos, é todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Como era presente o maná continuamente, dia após dia, ao povo de Deus, até que entraram em Canaã. É Cristo para a nossa alma. É Cristo para todos nós. É Cristo para todos vocês que conhecem a Ele como seu Salvador, como seu pão que desceu dos céus. Ele promete, irmãos, de modo algum nos deixar. Ele garante, irmãos, pela sua palavra fiel, que conosco estará e que de modo algum, irmão, Ele jamais nos desamparará. O apóstolo em Hebreus capítulo 13, verso de número 5, diz assim: De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Do que é que nós precisamos, irmãos, mais do que Cristo para a nossa caminhada? O nosso Deus providenciou tudo o que nós precisamos para chegarmos à outra margem. Não somente coisas materiais, mas coisas espirituais. E a maior bênção, que é Cristo. O maná que desceu dos céus. O maná que o nosso Senhor providenciou para nós. E veja, irmãos, um dia nós desfrutaremos plenamente desse maná que um dia fora escondido. Quando nós olhamos para o que diz a palavra, mais à frente, irmãos, em Apocalipse, capítulo 2,
a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos mostrará algo muito especial. Apocalipse capítulo 2, verso número 17. A palavra do Senhor nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Meus irmãos, quem é o maná, irmãos? O maná é Cristo. Aquele, irmãos, que nós um dia desfrutaremos plenamente. Quando, irmãos? Quando em Canaã estivermos. Esteja seguro, irmão. Independentemente do que acontecer em meio à sua peregrinação, o Senhor é contigo. E Ele garante que nós estaremos lá. O seu sacrifício na cruz garantiu a vitória. E nós comeremos do maná, que é Cristo, para todo sempre. Não haverá fim, irmãos. Não haverá ocasião em que isso haverá de cessar. Será um desfrute eterno do Cristo que eternamente satisfez a nossa alma e que por nós será desfrutado de eternidade a eternidade, sem jamais ter fim. Mas você que não conhece a Cristo, o que você tem desfrutado? Qual é a sua satisfação neste mundo? O que satisfaz a tua alma? Você conhece a Cristo? Você já provou desse maná que desceu dos céus? Se você não provou deste maná, jovem, adolescente, criança, homem, adulto, mulher, se você não provou deste maná, você está perdido. Nada neste mundo vai satisfazer a tua alma. E nada além. Porque o que só haverá depois da morte, para você que não está caminhando para Canaã celestial, é dor, angústia, sofrimento, miséria, ausência de qualquer tipo de prazer e deleite. A ocasião oportuna é hoje. Que ocasião é esta? É a ocasião em que Cristo ele é oferecido gratuitamente para todos os homens. Cristo ele é oferecido a você hoje. Qual o momento oportuno? O momento oportuno é hoje. E você deve, então, se apegar a este Cristo, correr para este Cristo, comer deste Cristo. E então você terá a sua alma plenamente satisfeita hoje e também para toda a eternidade. Apegue-se a Cristo. Arrependido dos seus pecados, Ele é um Salvador bendito. Ele mesmo diz, Mateus capítulo 6, a partir do verso 41, a palavra do Senhor nos diz assim, e eu termino com essas palavras. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome por tua palavra. Louvado seja o teu nome por Cristo, o pão que desceu dos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor providenciou para nós tão grandiosa redenção no teu Filho, que morreu por nós. O Senhor o entregou, o Senhor nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Ó Deus, louvado seja o teu nome por Cristo, pão, o maná. Ó Deus, dá-nos a graça de encontrarmos alegria e plena satisfação nele. Certo, Senhor, de que o Senhor é aquele que nos supriu nele tudo. Tudo o que precisamos nesta vida e na vindoura. Concede àqueles que não conhecem a Cristo a graça de encontrarem salvação nele. Que se arrependam dos seus pecados, se voltem para o Redentor e tenham vida e vida eterna, que só pode ser encontrada no pão que desceu dos céus. Ó Deus, faze isto. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.